dízimo. Porque eu fico assim bobo de parar para pensar, desculpa eu dizer isso aqui, porque isso não é para a maioria, é para uma minoria. Mas eu fico bobo que tem gente que pensa que Deus é trouxa. Desculpa a expressão. Tem gente que pensa que Deus é trouxa. Ele coloca lá no dízimo alguma coisa para dar satisfação, como se Deus não estivesse vendo quanto ele ganha. Ele pensa que pode enganar Deus. A pior coisa é isso. O cara vai lá, hipoteticamente, o cara tinha que dar um dízimo de 5 mil reais. Aí ele vai lá e bota 1.000 reais. Para dizer que está dando dízimo. Tinha que dar dízimo de 10 mil reais. Aí ele bota lá 2 mil. Para dizer que está dando dízimo. Olha, o pastor vai ver que meu nome está lá, então eu estou dando dízimo. Não mente não, cara. Tu está mentindo para Deus. Tu está mentindo para a igreja. Tu está enganando a noiva de Cristo, que é a igreja. Não faça isso não. Não faça isso não. Seja fiel em tudo que você recebe. Todo o lucro da tua empresa. Se você vai fazer com o lucro da tua empresa o que você quer, problema é seu. Mas o dízimo não é seu. Se a tua empresa está dando lucro de 1 milhão e você quer usar 100 mil para a tua vida, ok, a decisão tua. Só que teu dízimo é 100 mil pau. Aí você pega os 800 mil e faz o que você quer com ele. Que hora que você está assistindo esse vídeo? Meu nome é Geraldo Moraes e este é o canal Igreja Espírito em Verdade. Se tudo que o Silas Malafaia prega na sua igreja, que as pessoas chamam de igreja, na verdade são empresas e que se beneficiam em nome de Deus. Deus nunca mandou abrir uma igreja, Jesus não era pastor de nenhuma igreja. Então, se tudo o que esse camarada prega nas suas empresas for de fato uma verdade de Deus, a sentença dele é divina. Por quê? Jesus nunca mandou juntar tesouros nos céus e na terra. Esse é um camarada milionário que se beneficiou pregando a Bíblia. Riquezas adquiridas pregando a Bíblia. Uma Bíblia que não condiz com a realidade, nem para que ouve e nem para ele mesmo. Ele se considera uma voz profética para o Brasil e para o mundo. A Bíblia que ele prega diz em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João. Ele afirma categoricamente que aonde ele ministra, onde ele prega a religião dele e não a de Deus, é a casa de Deus, porque as pessoas têm que levar o dízimo. E segundo a lei de Moisés, o dízimo era levado para a casa do tesouro que era em Jerusalém, e esta não existe mais. Ora, é contraditório contra a Bíblia que ele prega, porque em 1 Coríntios 6,19, no evento após cruz, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios a seguinte expressão: acaso não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então, quem é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo são as vidas. Ele diz que é as paredes. Ora, a sentença de Silas Malafaia é divina porque ele prega contra as verdades de Deus. Ora, se o local que ele prega é a casa de Deus, é a igreja de Deus, é o local que Deus habita, então ele desmente a própria palavra de Deus que ele diz que prega, quando em Atos 17:24 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se tudo que esse senhor, esse camarada, esse cara prega for mesmo uma verdade de Deus, ele prega sentença contra ele, porque ele vai ter que prestar conta na eternidade das contradições que ele prega na palavra que ele carrega e que lhe dá essa fortuna que ele adquiriu ao longo dos anos. Sim, porque não foi trabalhando que ele conseguiu essa fortuna, foi pregando a Bíblia, pregando uma Bíblia com visão distorcida. Sim, porque não foi trabalhando
que ele conseguiu essa fortuna. Foi pregando a Bíblia, pregando uma Bíblia com visão distorcida. As suas mensagens não estão pautadas no Evangelho do Cristo ressuscitado. Estão pautadas na lei de Moisés. O dízimo, Hebreus 7, a partir do versículo 5, você lê até o 15, diz que o dízimo, só quem poderia recolher era quem fosse da tribo de Levi. Silas Malafaia não é da tribo de Levi. Silas Malafaia é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, não tem nenhuma descendência judaica. E ainda que ele tivesse descendência judaica, ele tinha que recolher os dízimos, de acordo com Hebreus 7, dos judeus. Então, de onde vem a sentença desse homem? Ele diz: eu não tenho medo de ser preso. E não deveria mesmo, mas se o que você prega for mesmo uma verdade de Deus, a sua sentença é na eternidade. A sua prestação de conta, de acordo com o que você prega. A sua sentença é na eternidade. Você vai ter que explicar por que você adquiriu riqueza na terra, quanto Jesus que você prega diz para você não recolher. Você vai ter que explicar por que na sua igreja você prega mandamentos e ordenanças, quanto em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que ele rasgou o escrito de dívida e você cobra dízimo. As pessoas pagando um preço que ele rasgou. Lá na eternidade, Silas Malafaia, você vai ter que explicar por que você mandou abrir igreja e Jesus não mandou abrir nenhuma. Lá na eternidade, Silas Malafaia, você vai ter que explicar que o dinheiro que as pessoas levavam para Deus, você ficou. Porque nenhum dinheiro que as igrejas levaram, as pessoas levaram para você em nome de Deus, não chegou lá na eternidade. Lá na eternidade te será cobrado isso, de acordo com aquilo que você prega. Se o que você prega nas suas empresas religiosas for uma verdade de Deus, você está livre. Mas como o que eu leio e que centenas de pessoas que saíram das armadilhas religiosas ficaram livres, sabe perfeitamente que a lei e os profetas duraram até João. Você prega o contrário. Sabem perfeitamente que o dízimo era aplicado à lei de Moisés, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sabem perfeitamente que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, Atos 17 e 24. Sabem perfeitamente que 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19, as igrejas construídas por você, as empresas religiosas construídas por você, não são a casa de Deus. A casa de Deus são as vidas. Se o que você prega, você diz ser um homem de Deus, intitulado um pastor, se o que você prega for a verdade de Deus, a sua sentença está lavrada. E os juízos são por você, não dormita. Se você acredita que você vai para a eternidade, você também acredita que há uma prestação de conta. E lá você vai ter que prestar conta de cada centavo que você recebeu, desse título que você ostenta, que não há uma passagem bíblica, a não ser na tradição religiosa de vocês, onde Jesus consagrou um pastor, aonde a igreja de Deus foi feita uma empresa, aonde foi que Deus mandou um homem dominar sobre o outro homem. Lá na eternidade, Silas Malafaia, a sua sentença lhe aguarda, se é o que você prega, se é o que os pastores pregam, se é que vocês, intitulados pastores, acreditam que vocês vão para a eternidade. Se é que vocês acreditam que vocês são mestres de criança, que vocês são voz profética, que vocês pregam uma verdade divina, lá na eternidade tem uma sentença lavrada, esperando cada um dos senhores diante do trono. Não é isso que vocês pregam na igreja de vocês? Que Jesus está voltando? Torce, Silas Malafaia, para Jesus não voltar, para você viver desfrutando disto que você chama de evangelho, mas na verdade é a lei de Moisés
que Romanos 10,4 diz que ele pôs fim. Toda a sua pregação são condenação e morte de acordo com a lei de Moisés. A lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. É exatamente isso que vocês pregam na igreja de vocês. Autoridade pastoral, templo de pedra feito como casa de Deus, obrigação de dízimo, rudimentos, sacrifícios, quando vocês mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eu estou descansado no Pai, não posso ter o status, porque na verdade não é dinheiro que você quer status, você quer poder. Que dinheiro você tem dos dizimistas das suas igrejas, das vendas que você faz, do comércio que você faz com a palavra de Deus, né? Vendendo livros, vendendo palestras, quando na verdade o Deus que você diz que segue diz receber-se de graça e de graça dai. Se o que você prega for mesmo uma verdade, que as pessoas que aceitam Jesus vão para o céu, nós vamos nos encontrar lá. E quando ele me perguntar, Geraldo, qual foi a sua mensagem? Eu vou dizer, Senhor, eu disse que a tua graça nos basta. Disse também que nós não somos obrigados a pagar aquilo que você já pagou, o Senhor já pagou. Que nós não devemos dar dízimo porque não somos judeus. Nossa contribuição é voluntária. Senhor, eu disse que tu não habitas em templos feitos de pedra, porque está registrado em Atos 17 e 24 na tua palavra. Também disse que são as vidas que são templo do teu Espírito, que a igreja verdadeira não são as paredes, são as vidas que tu compraste com o teu sacrifício, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Nós nos encontraremos na eternidade, Silas Malafaia. Nós nos encontraremos lá, porque é isso que você prega, vida eterna. Então, para os que têm vida eterna, nós nos encontraremos lá. E lá, a sua sentença te aguarda. Meu nome? Geraldo Moraes. Eles me conhecem por aí na mídia como o caçador de lobos. Melhor dia a todos.